Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à quinta semana da disciplina de Projetos de Redes 2, né? Do curso técnico EAD em Redes de Computadores. E o assunto dessa semana são as redes locais sem fio. No conteúdo da aula de hoje, nós vamos fazer uma apresentação da rede local sem fio, falar um pouco como foi essa popularização das redes locais, né, sem fio, falar um pouco do funcionamento, dos padrões, a certificação, entrar um pouco mais no detalhe sobre as redes sem fio, verificar como é feito o processo de união, né, de associação de um cliente com uma rede sem fio, falar um pouco do planejamento de uma rede sem fio e, por fim, finalizar falando do tópico de segurança. Bem, o primeiro tópico é a apresentação da rede local sem fio. Tá, o que nós podemos levar em consideração para que a gente veja alguma vantagem, alguma utilidade no uso de redes sem fio, visto que já existe toda uma estruturação relacionada a redes cabeadas. Então, o que a rede sem fio trouxe de inovação? O primeiro conceito que ela trouxe foi o de mobilidade, porque o usuário de uma rede sem fio, ele não precisa estar restrito a apenas um ambiente da sala, ou do quarto, ou da casa, ou do banheiro, enfim. Ele pode se locomover e mesmo assim continuar tendo acesso à conectividade, à rede sem fio. Enquanto que quando se fala em rede cabeada, normalmente nós estamos falando de um local de trabalho, onde o usuário deve se locomover até esse local, por exemplo, um escritório ou algum ponto do seu quarto, para que ele tenha acesso ao cabo de rede para poder dar acesso à internet. Então, essa questão da mobilidade facilitou muito a conexão dos usuários dentro de uma casa ou de um escritório, sem ter que ter um local fixo. Essa mesma mobilidade, ela trouxe um conceito de produtividade. Por quê? Com as redes locais sem fio, o usuário ele não precisa mais estar no ambiente de trabalho dele para conseguir realizar as tarefas do dia a dia. Ele pode, por exemplo, responder um e-mail estando na rua, ele pode se conectar a um cliente para resolver algum tipo de problema também da rua. Se ele tiver um notebook, ele pode muito bem realizar todas as tarefas que ele faria dentro de um escritório em um aeroporto, enquanto ele aguarda uma viagem, por exemplo. Então a produtividade ela foi muito influenciada pelas redes locais sem fio. E quando nós falamos de mobilidade, estamos também falando de custo. Um exemplo bem bacana desse item de custo é a redução que foi possível se tratando de locomoção de usuários, né, dentro de uma empresa. Por exemplo, se uma empresa ela cria um novo andar exclusivo para alguns funcionários da empresa, o que vai ser necessário para que todos os usuários que tenham que ir para esse novo andar possam começar a trabalhar? Se não houvesse as redes sem fio, seria necessário passar todo o cabeamento por todo esse novo andar e descer esse cabo na baia de trabalho de cada funcionário, realizar a conexão dos cabos nos computadores, enfim. Todo esse trabalho geraria um grande custo e também demoraria muito para ser executado. Agora, se nós estivermos falando de uma rede local sem fio, esse mesmo ambiente para esses novos funcionários ele poderia ficar pronto muito mais rapidamente e com um custo bem inferior, com a utilização de alguns pontos de acesso. Então, quando se fala em mobilidade, nós também estamos falando de custo, porque você pode mover um usuário de um lugar para outro sem ter que realocar cabeamento e tudo mais. Isso se eu estiver falando de uma casa, de uma propriedade particular, né? Também nós podemos levar em conta esse custo. Por quê?
Pode ser que você tenha o seu computador em um ambiente, um quarto, por exemplo, e um novo filho faça com que você altere esse lugar, esse quarto não seria o local apropriado para você deixar o seu computador, para você utilizar. Então você teria que encontrar um novo lugar e com isso você teria que realizar a passagem de cabos e realizar uma nova conexão, né, utilizando esse novo ambiente para permitir que um usuário, né, você ou alguém da sua casa, pudesse utilizar o computador nesse novo lugar. Então, quando se fala em rede cabeada, se torna um problema esse quesito de mobilidade, porque tudo o que você precisar mudar de lugar, você teria que realocar e isso gera custo. Enquanto que as redes locais sem fio, você teria um custo aí ou zero ou muito reduzido para instalar um novo equipamento em um andar diferente ou que esteja muito distante do roteador utilizado no local atual. E quando eu falo em distância de um roteador atual, por exemplo, eu estou falando do alcance. Por quê? Embora, né, um equipamento utilizado dentro de uma residência, um roteador, um equipamento de transmissão de dados sem fio, seria muito o alcance seria muito limitado dentro de uma residência, existem equipamentos para utilização externa que permitem transmitir dados através da rede sem fio a qualquer distância. Um exemplo disso é a utilização de antenas, né, para trafegar dados sem fio entre cidades, entre estados. Então, se fosse para realizar essa mesma transmissão utilizando o cabeamento, o custo seria inúmeras vezes maior. Então, temos que pensar que a rede local sem fio, o alcance dela é praticamente ilimitado. Você teria que colocar equipamentos para retransmitir esse sinal de alguma certa distância, né? Mas o custo seria bem menor e o alcance é ilimitado. E quando eu falo de mudança de hábitos, nós estamos nos referindo ao fato de que atualmente as pessoas conseguem, por exemplo, dentro da nossa casa, estudar na sala, ou ela pretende, por exemplo, no quarto dela, ao mesmo tempo que ela quer ouvir uma música que está disponível também na internet, ela quer estudar, ela quer assistir um filme da Netflix, por exemplo. Então, as redes locais sem fio, elas trouxeram uma mudança muito grande dos hábitos dos usuários domésticos e também dos usuários empresariais, porque esses usuários eles não mais estão limitados ao local de trabalho deles. Então, muitas vezes, muitas empresas permitem que esses usuários trabalhem de suas casas com a condição de que, se for necessário, ele tem que estar presente aí 24 horas por dia, e é uma presença no sentido de trabalhar, não de estar presente fisicamente, porque ele pode fazer o trabalho dele de qualquer lugar onde ele esteja. Ele está disponível para a empresa, mas essa disponibilidade não quer dizer que ele tenha que estar presente, fisicamente presente. Então essas são algumas das vantagens que a rede local sem fio trouxe, algumas mudanças, alguns conceitos novos em relação às redes cabeadas que nós conhecíamos até então. O próximo tópico fala um pouco da popularização da rede local sem fio. E isso pode ser muito bem traduzido tanto no ambiente empresarial, pelo fato de aumento da produtividade, e também pelo fato de não prender o usuário, né, o funcionário dentro da empresa, quanto que do lado doméstico tornou a utilização da internet possível desde o primeiro minuto do nosso dia até o momento que a gente vai dormir. A prova disso é a utilização de mensageiros, de Facebook e todo tipo de pesquisa que é possível a nós fazer durante todo o nosso dia.
enquanto que antigamente vocês não tinham toda essa facilidade porque você necessitava de uma conexão cabeada e muitas vezes você teria que se mover até o seu computador para que pudesse utilizar esse equipamento. Atualmente não, nós temos o que? Um grande número de pessoas que já possuem, por exemplo, notebook. A grande maioria das pessoas possui um celular e com isso conseguem ter acesso a tanto a rede local sem fio quanto a rede cabeada, se houver possibilidade. Mas a questão é, as necessidades atuais dos usuários se faz bem maiores do que antigamente, porque há essa disponibilidade e há a popularização das redes locais sem fio. Outro ponto importantíssimo é que até mesmo as televisões elas requisitam internet e a grande maioria delas já vem inclusive com internet sem fio, para evitar de você ter que colocar um cabo e deixar às vezes aquele cabo aparecendo. Muitas pessoas não gostam inclusive da estética. Então também nos dispositivos que utilizamos dentro de casa, o uso da internet sem fio já está se popularizando. E por último, um dos fatores que propiciou essa popularização foi a disponibilização de internet, que antes era internet de conexão de escada, era uma internet cara e lenta e que ocupava um telefone. Agora não, nós passamos pela internet DSL, que é um exemplo, o Velox, a NET também trabalhou um certo tempo desse modo, e agora nós temos a internet a cabo, que é muito mais veloz, e a internet que chega a nós já sem fio. Então é uma internet normalmente conhecida como internet a rádio. Então assim se deu a popularização das redes locais sem fio. Vamos falar agora um pouco do funcionamento das redes locais sem fio. E para isso a gente tem que fazer um comparativo com as redes Ethernet. Então é interessante deixar bem claro que as redes locais sem fio, elas não surgiram reinventando tudo o que existia. Pelo contrário, o I3E, que é um dos órgãos, né, de padronização das redes, eles basicamente definiram alguns padrões e a rede local sem fio, na verdade, é a melhoria ou a continuação de um desses protocolos. Ou seja, o 802.3 é o protocolo Ethernet, é o protocolo que utiliza fio. E esse fio, eles estão, né, isolados por proteção. Então, você tem ali uma certa garantia de que não há tanta interferência nesses fios, nos dados que trafegam nesses fios. Já o padrão 802.11, ele utiliza-se também da rede Ethernet, mas em algum ponto ele se diferencia. E por que há essa diferenciação? Porque redes locais sem fio, ao contrário da rede Ethernet que utiliza fio, essas redes sem fio, elas utilizam radiofrequência, que é o RF aqui. Ou seja, quando eu falo em transmissão de radiofrequência, eu estou querendo dizer que não há limites nessa transmissão e ela pode alcançar quaisquer distâncias, embora eu muitas vezes teria que utilizar um repetidor, um retransmissor, mas eu consigo alcançar com esses retransmissores qualquer distância. Os rádios que eles por acaso estiverem operando na mesma localidade e eles não estiverem trabalhando em conjunto, se forem rádios distintos, um pode causar interferência na operação dos outros. Então isso é um dos problemas que a rede local sem fio traz. A distância da fonte emissora pode prejudicar o sinal. Por quê? Nós visualizamos isso de um modo similar quando a gente tá escutando rádio, por exemplo, andando de carro. E aí você às vezes pega uma estrada e à medida que você vai se distanciando da fonte de dados da emissora, você começa a perder o sinal da rádio
e em alguns momentos você começa a perceber que uma outra rádio, um outro sinal de rádio está sendo recebido, porque você está se afastando da fonte de emissão de dados e provavelmente está chegando próximo a uma outra estação em uma outra localidade que transmite naquela mesma frequência. E a regulamentação das redes locais sem fio, elas são diferentes em cada país. Existem países que não permitem a utilização de alguns canais ou não permite a utilização de alguma frequência de transmissão. Então isso torna a implementação, né, das redes locais sem fio de modo global um pouco difícil, porque você tem países que não possibilitam transmitir, né, as leis não permitem a transmissão em alguma das frequências que são bem utilizadas pelas redes locais sem fio. Tá. E o que é possível fazer com as redes locais sem fio? O que essas redes locais sem fio elas possibilitam? Primeiro, conectar vários clientes através de um ponto de acesso, ao invés de um switch. Como nós temos visto até agora, redes locais cabeadas utilizam o switch como um concentrador de dispositivos finais. Já no caso das redes locais sem fio, o ponto de acesso é quem faz esse papel de concentrador. É através do ponto de acesso que os clientes vão obter acesso e ter os seus serviços executados. Outro ponto é que as redes locais sem fio conectam dispositivos que utilizam bateria e não estão conectados à tomada. Então esse é um aspecto interessante, porque seja um celular, seja um notebook ou algum outro dispositivo que não faz uso de energia na tomada. A energia é proveniente da bateria. E um dispositivo que está constantemente utilizando uma placa de rede sem fio vai ter o consumo de bateria muito alto, o que pode reduzir o tempo de utilização. Redes sem fio também suportam hosts que disputam faixa de frequência. Então, se eu tiver em uma mesma região, por exemplo, dentro de uma sala de conferência, vários dispositivos tentando se comunicar, eles estão disputando aquela faixa de frequência. Então, há um problema quando existe um grande número de usuários em um mesmo local, se não houver o mesmo número, né, de pontos de acesso que satisfaçam essa demanda de usuários. Então, se eu tiver apenas um ponto de acesso e diversos usuários, esses usuários podem começar a ter problemas de utilização da rede. E esse tópico que eu acabei de falar está diretamente ligado com a utilização, né, de prevenção de colisão ao invés de detecção de colisão. Enquanto a rede Ethernet ela detecta colisão e faz alguma coisa para tentar retransmitir, para tentar resolver o problema, as redes locais sem fio elas tentam prevenir a colisão. E as redes locais sem fio também utilizam um formato de quadro diferente das redes Ethernet. Então, enquanto que a camada física e a subcamada MAC, né, a camada de enlace de dados, ela trabalha de uma maneira na rede Ethernet, lá na rede sem fio isso tem que ser um pouco diferente, porque a internet utiliza um cabo como meio de transmissão e a rede local sem fio utiliza a radiofrequência. Então, os problemas de transmissão, o modo de transmissão, o espectro utilizado são diferentes em um ou em outro caso. Em relação aos padrões que são utilizados nas redes locais sem fio, primeiro nós temos que entender que a padronização define como que a radiofrequência é utilizada na camada física e na subcamada MAC de link sem fio, ou seja, as redes sem fio elas não utilizam qualquer frequência para transmitir, porque existe um órgão regulador que diz que em tal frequência você pode utilizar, em tal frequência não pode. Então existe esse órgão regulador. E o I3E definiu o padrão 802.11 nas faixas de frequência industriais, científicas e médicas sem licença. Então existe aí um padrão e o I3E
gerencia esse padrão aí para verificar em quais faixas os dados podem ser transmitidos. E normalmente, como nós vamos ver daqui a pouco, existem alguns padrões. E qual que é o item que é levado em conta na escolha do padrão a ser utilizado? Basicamente é baseado na taxa de dados. Então, quanto mais dados transmitir, melhor aquele padrão. O problema é que em alguns cenários é necessário manter a compatibilidade com equipamentos um pouco mais antigos, e isso pode inviabilizar o uso de algum padrão. Existem algumas técnicas aqui, na verdade nós vamos detalhar duas delas, que é a DSSS e a OFDM. Basicamente, essas duas técnicas elas se diferem porque a primeira, que é a DSSS, ela é mais simples do que a OFDM, ela é mais fácil de ser implementada. Porém, ela sendo mais fácil, ela tem uma taxa de transmissão mais baixa, ou seja, o OFDM, que é um pouco mais complexo, possui taxa de transmissão mais alta. Antes de ir direto aos padrões, eu queria comentar uma coisa sobre as duas faixas que são comumente utilizadas, a faixa de 5 GHz e a faixa de 2.4 GHz. Quando se fala em frequência mais alta, normalmente ela apresenta menos interferência, como é o caso da faixa de 5 GHz, porque ainda essa faixa não é tão utilizada quanto a faixa de 2.4 GHz. Então, com isso, há menos dispositivos competindo nessa faixa. Frequências mais altas também permitem o uso de antenas menores. Então, você pode ter uma antena com um comprimento um pouco menor quando você utiliza uma faixa de 5 GHz. As ondas de rádio, quando são transmitidas na faixa de 5 GHz, elas são absorvidas mais facilmente por obstáculos, como, por exemplo, as paredes. Então, quando você utiliza uma frequência maior, a interferência devido a obstáculos, ela também é maior. E o alcance da faixa de 5 GHz é um pouco mais limitado do que a faixa de 2.4 GHz. Então, basicamente, a faixa 2.4 GHz vai ter as vantagens que são o oposto da faixa de 5 GHz. Por exemplo, tem a faixa de 2.4 GHz tem muita interferência porque essa faixa já é muito divulgada. A utilização, a quantidade de dispositivos que já operam nessa faixa já é muito maior. Com isso, quanto mais dispositivos, maior a interferência. Obstáculos não interferem tanto na transmissão. Então, repare que a faixa de 2.4 GHz ela tem uma propensão menor à interferência por obstáculos. E ela possui um alcance um pouco maior do que a faixa de 5 GHz. Agora, falando um pouco dos padrões que existem para transferência de informações, primeiramente a 802.11a. Esse padrão utiliza a modulação OFDM na faixa de 5 GHz e suporta até 54 megabits por segundo. 802.11b já utiliza a modulação DSSS na faixa de 2.4 GHz e possui até 11 megabits por segundo. Então reparem que, pelo fato da 802.11a utilizar a modulação OFDM, ele alcança aí transmissão um pouco maior, quantidade de transmissão um pouco maior. Já o 802.11b utiliza o DSSS, então a taxa de transmissão é um pouco menor. Já o padrão 802.11g opera na faixa de 2.4 GHz. Ele pode utilizar tanto a modulação DSSS, e quando ele utiliza essa modulação, ele suporta até 11 megabits por segundo, e é utilizado nesse modo de DSSS por compatibilidade com o 802.11b. Existem alguns dispositivos que permitem que o Access Point, por exemplo, trabalhe com dois padrões simultâneos.
Então ele vai trabalhar no 802.11b/G, ou seja, vai ser limitado pelo mais lento. Então, em alguns cenários, o 802.11g, ele vai utilizar a modulação DSSS para ele trabalhar junto com o padrão 802.11b. Se for possível utilizar apenas a modulação, somente o padrão 802.11g, aí fica mais conveniente utilizar a modulação OFDM, porque com isso a taxa de transmissão sobe aí para 54 megabits por segundo. E por fim, temos o padrão 802.11n. Esse padrão ele ainda está em testes, ele não é amplamente utilizado ainda. O objetivo é melhorar a taxa de dados e aumentar o intervalo aí de alcance do padrão. A ideia é conseguir isso sem exigir alimentação ou alocação de faixas adicionais. Então, com as mesmas faixas que aqueles outros padrões operam, vai tentar utilizar esse mesmo padrão aí com uma melhoria na taxa de dados e intervalo. A ideia é utilizar o que? Rádios e antenas múltiplas nas extremidades. Então você tem mais de uma antena transmitindo e recebendo para tentar aumentar a taxa de dados. Com esse padrão é possível alcançar até taxa de transmissão de 248 megabits por segundo. No tópico de certificação, nós vamos falar um pouco sobre 3 entidades que trabalham meio que em conjunto para definir alguns padrões no que se refere a redes locais sem fio. A primeira dessa entidade é a ITU-R. É essa entidade que regulamenta a alocação de faixas de radiofrequência. Ou seja, sempre que é necessário alocar uma nova faixa, igual nós temos ali a faixa 2.4 e a 5 GHz, vai ser a ITU-R que vai realizar essa regulamentação. O I3R ele especifica como que a radiofrequência é modulada. Nós vimos aqui 2 exemplos, né, de modulação que também é definido pelo I3R. Então, a partir do momento que um novo modelo, né, de modulação é proposto, cabe ao I3R realizar essa especificação. E por último, nós temos o Wi-Fi Alliance, que basicamente assegura que fornecedores façam dispositivos interoperáveis. O que é isso? Em muitos cenários, embora o I3E especifique como deve ser feita a modulação, ficam algumas coisas, algumas definições um pouco abstratas e pode acontecer que fabricantes comecem a desenvolver dispositivos que não se comunicam entre si. Cabe à Wi-Fi Alliance realizar essa padronização para assegurar que haja comunicação. O próximo tópico fala, de um modo geral, sobre as redes sem fio. Primeiro, nós precisamos de alguns componentes de hardware quando a gente menciona rede sem fio. Primeiro, é necessário no dispositivo final uma placa de rede sem fio. Antigamente, essas placas de rede, principalmente em notebook, elas eram ofertadas no formato de PCMCIA. Eram cartões que deveriam ser inseridos em um slot específico para então conferir esse dispositivo a possibilidade de se comunicar em uma rede sem fio. Atualmente existem as opções de placas USB ou mesmo placas que já vêm on-board em notebooks, por exemplo, ou em computadores desktop. Basicamente, uma placa de rede sem fio é um dispositivo que usa uma técnica de modulação para codificar fluxo de dados em cima de um sinal de radiofrequência. E um outro componente de hardware é o ponto de acesso sem fio. Esse ponto de acesso ele conecta clientes sem fio à rede cabeada. Então, eu havia mencionado que o padrão de rede sem fio ele não descartou a rede Ethernet padrão. Basicamente, ele é uma extensão, ele confere à rede Ethernet um novo padrão, um novo status de poder permitir transmissão de informações através de comunicação sem fio.
Mas mesmo assim, os pontos de acesso ainda continuam fazendo acesso dessa rede cabeada. O ponto de acesso, ele converte pacotes no formato sem fio, que é o 802.11, para o formato 802.3, que é o Ethernet. Então, basicamente, é um dispositivo de camada 2 que atua como se fosse um hub. O equivalente de um hub Ethernet pode-se dizer que é o ponto de acesso sem fio. Nas redes sem fio, a colisão ela é tratada através da anulação. Então, existe um método que é o CSMA-CA. É o acesso múltiplo com verificação de portadora com anulação de colisão. Basicamente, o que esse método diz? Que os dispositivos, antes de realizar uma transmissão, eles devem analisar o meio para verificar a alimentação antes de transmitir. O que é verificar a alimentação? A transferência em radiofrequência, ela emite um determinado sinal de ondas. Deve-se verificar se há um intervalo de frequências corrente na transmissão acima de um determinado valor que indica que possivelmente dados já estejam sendo transmitidos naquele momento. Então, esse dispositivo ele vai analisar. Se houver transmissão no momento atual, ele vai esperar fazer uma nova verificação até que o meio de transmissão esteja livre para que ele possa então enviar os dados. Lembrando que cada dispositivo que quer se comunicar na rede faz essa verificação de alimentação. Ou seja, essa função é uma função de coordenação de acesso ao meio que é distribuída, porque cada componente está realizando essa verificação simultaneamente. Um dos problemas que podem acontecer nesse cenário é quando nós temos dispositivos que estão em extremidades opostas. Vamos supor que um ponto de acesso atinge aí 50 metros de raio. Mas pode acontecer de, em um lado, um dispositivo estar a 50 metros e no extremo oposto, o outro dispositivo também estar a 50 metros. Ou seja, cada dispositivo em relação ao ponto de acesso está a 50 metros. Mas cada dispositivo em relação ao outro está a uma distância de 100 metros. O que pode vir a acontecer? Um dispositivo não detectar, através da verificação do meio, que há transmissão por parte de outro dispositivo, porque ele não consegue detectar o sinal. Então isso pode se tornar um problema. Um dos passos mais importantes quando se trata de comunicação de uma rede local sem fio é a união. A união, ou também é conhecido como associação, é o processo na qual um cliente vai se unir, vai se conectar a uma rede Wi-Fi, uma rede LAN, WLAN 802.11, para obter serviços. Então, quando se fala dessa associação, dessa união, nós temos aí alguns componentes principais. O primeiro deles se chama beacons. Basicamente, esses beacons são quadros de anúncio de presença. E aí, na hora que eu for explicar o modo de funcionamento, eu vou detalhar um pouco mais o que são esses beacons. Temos as investigações, que são quadros para localização de redes. Eu tenho a autenticação, que é um processo que vem lá desde o padrão 802.11 original, e ainda assim ele é necessário. E por fim, que é a associação, que estabelece o enlace, a comunicação entre o ponto de acesso e o cliente LAN. Então, entrando em um pouco mais de detalhe, como que é feito essa associação, essa união? Basicamente, quando um ponto de acesso ele se torna disponível, você configura ele e põe ele para ser executado em uma rede, esse ponto de acesso ele começa a enviar esses beacons, que são os quadros de anúncio de presença. Basicamente, esses pontos de acesso estão informando o dispositivo que estiver na escuta. Eu estou aqui presente e sou um ponto de acesso que posso lhe fornecer aí algum tipo de serviço.
A partir desse momento, nós temos o que a gente chama de investigação. Um dispositivo que deseja se conectar a uma rede sem fio, ele precisa realizar verificações. Então, ele começa a enviar esse dispositivo quadros para localizar quais são as redes disponíveis. Se ele não tivesse se conectado anteriormente a nenhuma rede, ele vai conseguir, através dos beacons, descobrir quais são os dispositivos que podem dar acesso a ele nessa rede. Se porventura ele já estivesse conectado, se ele já estivesse anteriormente conectado a uma rede sem fio, ele poderia enviar o SSID. O que é esse SSID? É um identificador único de redes em um determinado local. Então, por exemplo, um SSID a minha casa. Quer dizer que aqui eu tenho um ponto de acesso dentro da minha residência que tem esse nome. Então, se nesse quadro de investigação, assim que eu ligasse o meu computador, seriam enviados esses quadros, primeiramente tentando encontrar essa rede minha casa. Se porventura não for encontrada, passa-se ao processo de tentar encontrar qualquer rede disponível dentro desse ambiente. O próximo passo é a autenticação. Basicamente é o quê? O processo de se identificar, se autenticar com o ponto de acesso para que você possa obter uma conexão com esse ponto de acesso. Nós vamos falar um pouco mais desses protocolos, né, que fazem essa autenticação, mas por hora vamos comentar que existem 2 ou 3 protocolos que são mais utilizados. O primeiro deles é um protocolo de autenticação aberta. Basicamente, não há autenticação. Um cliente diria para o ponto de acesso: eu quero ser autenticado, e o ponto de acesso diz: sim, você está autenticado. Com isso, o dispositivo já obtém o acesso àquela rede, ao ponto de acesso. Agora, se porventura estiver sendo utilizado o WEP, que é o Wired Equivalence Protection, é compartilhada uma chave entre cliente e o ponto de acesso. Então, já não é um protocolo mais vulnerável. Embora ele tenha algumas falhas, ele é melhor do que esse protocolo de autenticação aberta. E aí nós falamos um pouco mais desse protocolo daqui a pouco. E por último é a associação, é realizada a associação. Basicamente a associação é estabelecer o enlace entre o ponto de acesso e o cliente WLAN. Nesse passo, a taxa de bits, o enlace, o ponto de acesso, o MAC address do ponto de acesso também são negociados. Então, a partir desse momento, o dispositivo que está se conectando, ele sabe a que velocidade ele vai poder transmitir, sabe qual o MAC address do ponto de acesso que ele acabou de se conectar. Então, esse é o último passo do processo de união. Agora, o passo de planejamento. Basicamente, esse planejamento visa identificar algumas rotinas, né, que são desejáveis quando se deseja implementar uma rede local sem fio. Lembrando que uma rede local sem fio ela pode ir desde uma pequena instalação, por exemplo, dentro de uma residência, ou um design um pouco mais complexo e detalhado, como, por exemplo, uma empresa que exige, comunicação em todos os ambientes da empresa e que se trata de um local muito extenso, como, por exemplo, um aeroporto, ou mesmo um galpão gigantesco em que em todos os pontos é necessário haver a comunicação sem fio. O que devemos levar em conta quando estamos planejando uma rede sem fio? Primeiro, qual vai ser o número de usuários dessa rede? Dado esse número de usuários, qual que é a taxa de dados que é esperado? O que esses usuários vão utilizar em termos de serviço? São itens relacionados apenas ao trabalho ou não? Vai permitir que ele também trafegue dados pessoais, informações dados de vídeo, música. Então isso leva-se muito em consideração porque pode afetar em muito o projeto de uma rede.
O uso de canais não sobrepostos pelos pontos de acesso, porque alguns pontos de acesso podem entrar em conflito devido à utilização de canais que se sobrepõem. São definidos alguns canais, né, de utilização em radiofrequência, e o recomendável é que exista aí uma separação de pelo menos 5 canais entre a utilização de um canal e outro. Então, essa verificação pode vir a causar algum problema no projeto se ela não for bem especificado a quantidade de pontos de acesso e o modo como eles vão operar. E por último, a capacidade de transmissão, que é em cima dessa capacidade que vai ser definido qual é o padrão a ser utilizado. A respeito do posicionamento dos pontos de acesso, normalmente ele é colocado acima de obstruções. Então, imaginando que você tenha um galpão cheio de pallets, por exemplo, todos eles empilhados, o ideal é colocar os pontos de acesso acima dessas obstruções, para evitar que essas obstruções impeçam o sinal de trafegar entre ponto de acesso e dispositivo final. É interessante colocar ele verticalmente, perto do teto e no centro da área de cobertura, porque com isso o alcance desse ponto de acesso vai ser um pouco maior. E próximo ao local onde se espera que os usuários estejam. Então, se a ideia é dar conectividade aos usuários que estão em uma sala de reunião, então vamos colocar o Access Point na sala de reunião, ao invés de colocar no estacionamento, por exemplo, ou de colocar ele perto do corredor, ou colocar ele na recepção. O ideal é deixar esse ponto de acesso próximo ao local onde os usuários estarão. E por fim, nós vamos comentar um pouco sobre a segurança em redes sem fio. Dos protocolos existentes, conforme eu falei agora há pouco, existe primeiro a chave web aberta. Nesse modelo de autenticação, não há, na verdade, nenhuma autenticação. O cliente pede para ser autenticado e o roteador ou ponto de acesso simplesmente responde: sim, você está autenticado. Enquanto que no protocolo de chave compartilhada, um algoritmo, embora seja muito facilmente descoberto, é utilizado. O ponto de acesso, ele entra em contato, cliente na verdade entra em contato com o ponto de acesso e solicita a união, o processo de conexão. O ponto de acesso vai retornar uma chave para o cliente utilizando a chave pública dele. E depois, esse cliente utilizando uma outra chave vai retornar uma informação para o ponto de acesso e essas informações vão ser verificadas. Se essas informações coincidirem, quer dizer que o cliente conseguiu acertar a chave de acesso naquele ponto de acesso. E com isso ele vai ser autenticado. Há um grande problema de escalabilidade com esse método, porque todas as chaves elas são manuseadas pelos clientes e são chaves grandes, podem ser de até 32 bits. Com isso, a chance de um cliente digitar essas chaves incorretamente é muito grande e a quantidade de chamados aí para a área de TI vai crescer muito. Então, existem algumas técnicas, que enquanto não haviam soluções melhores de segurança, foram utilizadas algumas técnicas, entre elas o disfarce de SSID e o filtro de endereços MAC. O que é isso? Esse disfarce de SSID é basicamente pedir ao ponto de acesso que pare de transmitir aqueles beacons que eu havia falado com vocês. Então, no exemplo que eu tinha dado, eu tenho uma rede aqui que se chama minha rede ou minha casa. O ponto de acesso ele fica continuamente transmitindo essas informações para possibilitar que dispositivos que estejam tentando se conectar tomem ciência dessa rede, minha casa. Agora, se esse tipo de mensagem dos beacons parar de ser enviado, os clientes não vão tomar ciência de que há uma rede com esse nome. Só que esse é um método muito facilmente quebrável. Por quê? Basicamente, você precisa de um analisador de pacotes, começar a capturar os dados
e com certeza você vai ver ali dentro das mensagens que estão sendo trocadas o nome do SSID. Então esse é um método um pouco fácil de ser quebrado. Um outro método é o filtro de endereços MAC. O que esse método faz? Nos pontos de acesso são inseridos os endereços MAC address, né, os endereços MAC dos computadores que podem ter acesso àquele ponto de acesso. Mas isso também é facilmente quebrável porque existem aplicativos, né, muito facilmente encontrados que modificam o MAC address de um computador. Então, um exemplo, se eu com o meu notebook puder acessar um ponto de acesso, é só eu adicionar esse MAC address do meu notebook, fazer uma cópia dele para um outro equipamento aqui da rede, que esse outro equipamento também vai conseguir obter acesso. Então ele consegue burlar o esquema de segurança. Então em redes que é necessário, né, em redes onde é necessário um maior nível de segurança, é utilizado esse protocolo EAP, que é o Extensive Authentication Protocol. Ele gerencia um processo de login. Então, a partir do momento em que eu estiver conectado a um ponto de acesso, eu ainda preciso de um passo adicional para conseguir começar a transmitir dados. Então, como é que funciona essa autenticação adicional? Basicamente, após a associação, o ponto de acesso cria uma porta virtual para um determinado cliente que tenha se conectado. Nessa porta virtual, apenas podem trafegar dados que são relacionados a esse protocolo EAP. Por quê? É essa comunicação através do protocolo EAP que vai levar os dados de autenticação do cliente para um servidor de autenticação. Então, houve associação, mas somente os dados relacionados à comunicação do protocolo EAP são liberados. O cliente vai enviar os dados, as credenciais de autenticação. O servidor, no caso é o servidor Radius aqui, vai realizar a autenticação. Se essa autenticação for bem sucedida, esse servidor manda uma mensagem para o ponto de acesso dizendo: olha, esse cliente que você acabou de criar a porta virtual, ele se autenticou corretamente. Pode liberar o tráfego de informações desse cliente. E a partir desse momento, a navegação vai ser liberada para o cliente poder utilizar da forma que ele quiser. Então, esse protocolo é o que faz a autenticação em redes que exigem esse maior nível de segurança. O servidor Radius, ele é uma ferramenta adicional que deve estar incluída, né, inserida na rede, e a configuração no ponto de acesso deve incluir informações de IP e porta onde se encontra esse servidor Radius, para que as mensagens sejam encaminhadas para esse servidor e ele possa verificar se os usuários e senhas estão corretos ou não. E por último, nós temos aqui duas melhorias, né? Visto que o protocolo, o app, com chave aberta ou com compartilhado, ele é muito fraco, existem duas alternativas com implementação de um protocolo mais seguro. A primeira é conhecido como WPA, que no caso pode ser visto também em alguns pontos de acesso como PSK ou PSK2 com o protocolo TK/IP. E o WPA2, que é um PSK ou PSK2 com o protocolo AES, que ele é um pouco mais robusto. E com isso, pessoal, eu finalizo a aula de hoje, né, lembrando que sempre é necessário uma consulta ao material didático e também consulta aí, se ficar com alguma dúvida em relação a algum termo, tanto ao professor quanto aos tutores e também material que você pode encontrar na internet. Me coloco à disposição de vocês aí em caso de dúvidas e tenham um bom estudo.